Ao fazer 40 anos, eu considero a Unesp uma Balzáquia, né, charmosa, né, a minha universidade. Eu passei um ano trabalhando na Universidade Federal da Paraíba, onde eu estudei, e aí eu vim para cá e onde eu fiz toda a minha carreira. Então eu acho que eu devo toda a minha carreira aos meus trabalhos, lógico, aos meus esforços, mas à minha universidade, que acreditou em mim e que me deu oportunidades fascinantes, que é você ter um laboratório, você ter grupo de pesquisa, você ser professora, você formar pessoas, isso é fascinante. O que fez com que a Unesp tivesse um divisor de águas, que eu considero Unesp antes e depois, é a gestão do professor Macari. E por quê? Quando o professor Macari entrou na reitoria, como ele começou a gestão como reitor, ele dividiu, ele separou as pró-reitorias de pesquisa e de pós-graduação, que eram juntas. Ou seja, essa separação, ela vem para que as co-irmãs fiquem mais ou menos similares. A USP e a Unicamp já tinham as suas pró-reitorias separadas. Logicamente que no Brasil, a pós-graduação, ela está muito ligada com a pesquisa. E por quê? Porque com a criação da CAPES e a institucionalização da pós-graduação, que é muito recente, ela tomou uma importância muito grande e foi muito bom para o país. Mas toda pesquisa é feita por pós-graduando. Isso faz uma diferença muito grande dos países desenvolvidos. Ao separar a pró-reitoria de pesquisa, teve que pensar a pesquisa dentro da Unesp e verificar os grupos de pesquisa, como essa pesquisa era desenvolvida, onde é que ela era forte, onde é que ela era mais frágil, como articular para que a universidade também tivesse um conjunto de pesquisadores e de projetos e desenvolver ciência de alto nível, foi muito importante, porque ao mesmo tempo se discutia a lei de inovação, que tinha sido aprovada há pouco tempo. Então, esses dados, e que já existiam criadas na USP e na Unicamp, os seus núcleos de inovação, consideradas as suas agências de inovação. Então, foi quando, na assessoria, era assessora do professor Arana, José Arana Varela, que era o pró-reitor de pesquisa, nós começamos a discutir por que a Unesp não tinha condições de criar um núcleo de inovação. E nós verificamos que tinha. Então nós criamos aquele núcleo, muito incipiente na época, nunca esqueço que nós fizemos o primeiro encontro, evento, simpósio de inovação tecnológica, que foi naquele hotel grande, Novo Hotel, que é do lado da reitoria. Foi um evento maravilhoso, porque convidamos pessoas excelentes de CAPES, de Embrapa, FAPESP, e aí que nós começamos a nos animar, que a Unesp tinha condições de criar uma agência de inovação. Naquele tempo foi muito interessante porque eu conhecia a Unesp. Naquela época eu falava que eu conhecia muito mais as universidades brasileiras do que a minha universidade. Porque eu viajava bastante, mesmo para fora, porque nós viajamos a Unesp inteirinha. Eu viajei de carro esses campos inteirinho. Nunca falei como é que consegue ter espalhado. Era uma aventura, mas ao mesmo tempo muito interessante, porque eu conhecia o estado de São Paulo. E aí eu vi que tinha muito potencial as agências, e por quê? Porque sendo internalizada no interior, onde você ainda não tem aquela competitividade que tem na cidade de São Paulo e no seu entorno, a pesquisa gerada na Unesp poderia ser
passar para uma série de empresas de base tecnológica espalhadas nesse interior afora. Então tinha um componente importantíssimo, não apenas de gerar, de produzir profissionais competentes para atuar no mercado, ou então de fazer pesquisa e publicar, mas de identificar pesquisas que pudessem ser absorvidas pelas prefeituras ou por empresas do interior de São Paulo. Então isso foi um componente também que nos chamou muito a atenção e que eu acho que impulsionou bastante nós a continuarmos lutando para termos uma agência de inovação e para que a Unesp, dentro desse universo que se chama Sociedade do Conhecimento, ela tivesse aquilo que eu chamo, que agora não é mais um tripé, mas é uma instituição com 4 pernas, que seria ensino, pesquisa, né, extensão e a inovação. Nós tivemos eu acho que um desenvolvimento muito bom e eu acho que fantástico, muito em função da pesquisa que a universidade gera e dos seus pesquisadores. Se nós não tivéssemos pesquisa de qualidade, não teríamos chegado a este momento. Em 7 anos, nós conseguimos documentar 253, né, protocolos de patente, que é um número grande, 53 patentes depositadas, e o que é mais fascinante, e aí devido à FAPESP, nós temos que realmente, a FAPESP eu acho que é o anjo, né, protetor de todo pesquisador paulista, que criou um programa para desenvolver as agências de inovação. Aliás, eram 2 programas, um para formar recursos humanos, que é o pessoal técnico altamente qualificado, e um segundo, que era um PAP voltado para contribuir ou financiar, ajudar financiamento de patentes. E nós decidimos que essa verba FAPESP viria para nós fazermos patente no exterior, que é um dado extremamente importante para a universidade, no contexto atual, onde a internacionalização é a palavra da moda. E internacionalização passa também por internacionalizar patentes. E não é um processo muito simples e é caro. Então nós começamos a fazer patentes internacionais. Nesse momento, nós começamos a identificar projetos de jovens, principalmente ligados fazendo doutorado, muito interessante. É o caso do Fabiano, que em Botucatu, junto com um professor que ele era doutorando, ele agora não é mais, terminou, ele criou um diagnóstico, um instrumento para fazer diagnóstico não evasivo de estômago, uma coisa fantástica. Isso foi licenciado. O primeiro licenciamento, eu acho, aqui do estado de São Paulo para uma empresa americana. Isso é uma coisa fascinante. O segundo, que é o caso dos meninos aí que fizeram o protótipo da cadeira para deficiente, isso é uma coisa fascinante porque surgiu de uma competição que nós fizemos na UIM para alunos. Isso também é um dado muito interessante que nós estamos fazendo para estimular os alunos a serem empreendedores. Então, a primeira competição que nós fizemos foi uma Olimpíada, em 2011, que ela foi editada em 2012, sobre fontes renováveis de energia. Isso nós tivemos uma participação da Petrobras. A segunda competição é esse I2P, que é um modelo americano de uma empresa, da Universidade de Austin, que faz em vários países, e aí você faz a competição e você elege
os finalistas que vão para a competição mundial. E nós tivemos finalista na competição mundial, e um desses é o jovem Oliveto, que fez o protótipo da cadeira. E aí, o que eles fizeram agora? Eles licenciaram a empresa e eles estão produzindo. Isso é fantástico. Nesse momento, ao fazer 40 anos, a agência de inovação é o maior presente que a universidade pode receber nesse contexto que se fala sociedade do conhecimento e uma universidade de classe mundial, onde ela tem que ter uma harmonia entre a pesquisa, o ensino, a extensão e a inovação. Eu acho que a UIN tem, mesmo nesses 7 anos, logicamente, o que nós temos que parabenizar a nossa universidade, acho que todos, pelo que nós conseguimos construir e pelo que a universidade, nesse tempo, mesmo de maneira tímida, investiu na sua agência de inovação. E espero que nos 40 anos toda a comunidade unespiana faça uma reflexão e, olhando para trás, e eu vou dar um exemplo. Quando o Bohr, quando Einstein, quando todo aquele pessoal fantástico que trabalhava mecânica quântica, que ficava nos seus laboratórios, fazendo números, aquilo era ciência pela ciência. E hoje, no século XXI, praticamente aqui nessa sala, na minha bolsa, no celular, não existe nada que não tenha um componente daqueles estudos. Mecânica quântica está presente em tudo que nos cerca. Então, esse é o melhor exemplo para mostrar que a ciência é capaz de trazer benefício. Então, eu acho que nos 40 anos, a Unesp, eu parabenizo a minha universidade, a equipe da UIN parabeniza a universidade e espera que ela possa fazer com que toda a comunidade reflita sobre a importância do conhecimento para que nós possamos ser uma sociedade melhor, mais justa, mais digna, mais social.